Sabe aquela pergunta se existe um grande plano por trás de tudo o que acontece? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das ideias mais centrais da fé cristã, com base na lição 3, a missão do filho que foi enviado pelo pai. É de verdade uma história sobre amor, sobre o tempo certo e sobre um propósito que, olha, muda tudo. Vamos descobrir isso juntos. Esse versículo, bom, ele é basicamente o coração de tudo, né? A lição 3 usa ele como a grande chave que abre a porta para a gente entender a mensagem central. É exatamente aqui que a gente começa a ter uma ideia da dimensão impressionante do amor de Deus e do seu incrível plano de resgate. Ok, então a primeira grande questão que a lição 3 levanta é por quê? Qual foi a motivação por trás de um plano tão gigantesco? E a resposta é de uma simplicidade que chega a ser profunda. Um amor que não coloca condição nenhuma, que não exige nada em troca. E para descrever esse tipo de amor, a lição 3 usa uma palavra bem específica do grego, agape. E olha, não é para a gente pensar nisso como um sentimento que vai e vem. É mais como uma ação, uma decisão. É um amor que não fica esperando a gente ser perfeito para poder agir. Pelo contrário, ele se move na nossa direção justamente por causa da nossa imperfeição. E veja só como esse amor agape se revela. Ele é incondicional, ou seja, não tem letrinhas miúdas no contrato, sem pré-requisitos. É pura graça. É também um amor sacrificial que se dispõe a pagar o preço. E é absoluto, porque alcança todo mundo sem exceção. É o tipo de amor que sempre dá o primeiro passo. E aqui vem a grande virada de chave que a lição 3 faz questão de destacar. A iniciativa é 100% de Deus. Não é que a gente o buscou e ele respondeu, não. Foi o contrário. Ele nos amou primeiro. E essa é a base, o fundamento de todo o plano da salvação. Mas a história não é só sobre o que Deus fez, mas também sobre quando ele fez. E isso é fascinante. A lição 3 mostra pra gente que a vinda de Cristo não foi algo aleatório, sabe? Não foi um acaso. Foi o clímax, o ponto alto de uma preparação muito cuidadosa, no momento exato em que a história estava pronta. A lição 3 bate muito nessa tecla. Zero improviso. Cada detalhe já fazia parte de um plano traçado na eternidade. Aquela expressão plenitude dos tempos é exatamente isso. É como se o grande relógio da história tivesse chegado no momento exato, no segundo preciso que o pai havia planejado desde sempre. E é incrível perceber como a lição 3 aponta que o próprio Deus usou a história para preparar o terreno. As estradas construídas pelos romanos se tornaram as rodovias do evangelho. A língua grega, que todo mundo entendia, virou o idioma universal para a mensagem se espalhar. E, claro, a expectativa do povo judeu pelo Messias estava no auge, ou seja, o palco estava perfeitamente montado. Agora, o jeito como o filho veio, isso é crucial. A lição 3 destaca que, ao nascer de mulher, ele se conectou de verdade com a nossa experiência humana. E ao nascer sob a lei, ele cumpriu aquele padrão de perfeição que, vamos ser sinceros, ninguém mais conseguiria alcançar. E qual o resultado disso tudo? Algo simplesmente incrível: a adoção. A lição 3 explica que por causa do que Cristo fez, deixamos de ser estranhos e passamos a ser filhos. Ganhamos o direito de nos aproximar de Deus com a intimidade de uma criança, podendo chamar ele de Abba Pai. Isso nos leva para uma das partes mais fantásticas da lição 3, que é a execução do plano. Porque, veja bem, não foi uma missão solo. Foi uma operação, perfeitamente sincronizada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A lição 3 meio que desenha essa dinâmica pra gente. Imagina assim, o Pai é o grande arquiteto do plano, movido por amor. O Filho é o executor, aquele que vai a campo e cumpre a missão com obediência total. E o Espírito Santo, ele é quem traz a salvação para casa, aplicando ela diretamente no coração da gente. 3 funções, um só propósito. Este versículo é a chave para a gente entender a mentalidade de Cristo. Ele mostra que a força motriz por trás de cada passo, cada palavra, era essa sintonia total com a vontade do Pai. É a demonstração mais perfeita de unidade e propósito que a lição 3 nos apresenta. E é exatamente por isso que a lição 3 afirma que Jesus é o único mediador. A imagem de uma ponte sobre um abismo intransponível é perfeita. Somente ele, por ser quem era e por ter feito o que fez, conseguiu conectar o nosso lado, o lado humano, ao lado divino de uma vez por todas. Mas a obra não para na cruz.
A lição 3 deixa bem claro que é o Espírito Santo quem torna tudo isso pessoal. É Ele quem faz a ficha cair, quem nos transforma por dentro e, acima de tudo, Ele age como um grande holofote, sempre apontando e iluminando a grandeza de Jesus. Certo, então a gente já viu o amor que motivou, o tempo que foi preparado e a trindade que executou o plano em perfeita harmonia. Mas aí a lição 3 nos deixa com aquela pergunta, né? E agora? O que a gente faz com uma informação dessas? No final das contas, a lição 3 nos deixa com essa imagem espetacular de unidade. Um só Deus, um único plano traçado desde a eternidade e uma só salvação, perfeita, que atravessa a história e chega até nós hoje. É uma conexão perfeita. Então, a reflexão final que fica é essa. Qual é o impacto real disso na vida? O que mula ao saber que um plano tão grandioso, movido por tanto amor e executado com perfeição, foi feito para nos alcançar? E a resposta que a lição 3 aponta é simples e direta: gratidão. Porque entender a profundidade desse plano não é só um exercício intelectual, sabe? É um convite para viver uma vida de admiração, de gratidão, e responder a esse amor tão grande com a nossa própria adoração.